Agora chegou a hora da gente ver se a sua atividade, o posto de trabalho escolhido, possui atividade típica, ou não tão típica assim, para ser exercido em teletrabalho. Vamos fazer o seguinte, esse infográfico serve como se fosse um checklist. Então você vai pegar o descritivo da atividade em teletrabalho, aquele que foi descrito as atividades que o servidor deve exercer em teletrabalho, e verificar de forma geral as 4 características do checklist de atividades típicas de teletrabalho. Eu vou fazer um exemplo para você ver como é que é. No posto de trabalho, elaboração de minutas de gabinete. O descritivo da atividade em teletrabalho era esse aqui. Utilize o sistema PJE para acompanhar os processos que estão sob sua responsabilidade, identifique quando iniciou a elaboração de uma minuta, registrando no sistema, descreva qual a funcionalidade usada para isso, por exemplo, movendo de uma caixinha para outra, de iniciado. Analise o processo com todas as peças e outras informações do sistema para a produção da minuta. Sempre que disponível, utilize um modelo mais adequado. Elabore o conteúdo da minuta, identifique quando concluiu essa elaboração, registrando no sistema, movendo para a caixinha de terminado, por exemplo. Coloque a minuta na fase de liberada para revisão, se for o caso. O conteúdo da minuta deve estar no formato semelhante ao modelo, com as contas, as folhas, tamanhos, espaçamentos de parágrafo. E a minuta deve estar registrada e salva no editor do sistema PJE. Então, ok, essa atividade é tecnicamente viável? As perguntas são: dá para fazer remotamente? Dá para acessar o sistema PJE de fora do tribunal, mesmo com certificado digital? O servidor tem como providenciar leitor e software para reconhecer o certificado digital para o seu computador? A velocidade e estabilidade da conexão exigida é possível ser providenciada? Tem como saber quais processos estão disponíveis para minutar? Tem como editar a minuta direto no sistema? Ou eu tenho que fazer offline, no Word, por exemplo, e depois copiar e colar ou levar no órgão em um pendrive? Consigo acessar os modelos que a unidade utiliza? E o órgão? Concede acesso por rede virtual privada? Ou somente precisa acessar o PJE, que já é aberto para o uso externo ao órgão? Bom, de forma geral, vamos considerar que sim, tá? É tecnicamente viável, sob os 2 aspectos, para o órgão e para o teletrabalhador. Tem que ser tecnicamente viável para o órgão e para o teletrabalhador, ok? Essa atividade é mensurável e mensurada? Bom, as perguntas aqui são: dá para medir os resultados, os produtos? É possível comprovar a execução da atividade por meio de resultados? Dá para mostrar o que a pessoa produziu? Para esse caso, tranquilo, né? Dá para mostrar a quantidade de minutos elaborados pela pessoa. Então, ok, é mensurado. O mensurada é mais para quando a produtividade já é medida e controlada. Geralmente, para esses postos de trabalho de elaboração de minutos, os gabinetes possuem um controle e registro de minutos elaborados. Então, ok, também é mensurado. Essa atividade tem demanda suficiente? Muito bem, então vamos ver. A atividade de elaboração de minutas geralmente trabalha com um estoque, com um acervo de processos concluídos no gabinete, aguardando decisão. Então a pergunta é: tem processo pendente suficiente para a elaboração de minuta? Por exemplo, se o posto de trabalho tem a capacidade produtiva de 10 minutas por semana, tem mais de 10 processos pendentes para esta próxima semana? Por mais que o gabinete esteja zerado, como se fala, né? Há uma previsão de chegada de X processo nessa semana que deu uma certa garantia de que haverá uma demanda suficiente porque vai chegar? A gente sabe que geralmente sim, né? Essa atividade de gabinete não tem fim e não basta porque sempre tem um acervo. Então, ok, tem demanda suficiente. Essa atividade tem autonomia de execução? Agora a pergunta é: para fazer o trabalho, a pessoa depende de uma outra pessoa, outra unidade? Ou a partir do momento que está disponível o trabalho, ela vai lá e faz? Tem autonomia para executar toda a atividade, sem depender de ninguém? Ela faz uma parte e passa para outra pessoa, ou outra unidade para fazer uma outra parte, depois vem, completa o final, ou finaliza, alguma coisa desse tipo? Bom, para esse caso de elaboração de minutos, é bem tranquilo, a gente percebe que tem autonomia de execução, né? A pessoa tem os processos disponíveis, analisa o processo, elabora a minuta e pronto, só depende dela, ok? Então, tem autonomia de execução. Fechou? Passando pelo checklist, tudo foi sim. Então, podemos dizer que essa é uma atividade típica para ser exercida em teletrabalho. Concorda? Perfeito. E agora, em outra atividade, não tão bonitinho assim. Vamos ver outro exemplo? Vamos pegar o caso que estamos construindo juntos, o coordenação de curso de capacitação. Essa atividade é tecnicamente viável? Essa atividade é mensurável, mensurada?
Essa atividade tem demanda suficiente? Essa atividade tem autonomia de execução? Vamos passar uma por uma. Mas primeiro, vamos rever quais são as atividades que o servidor que ocupa esse posto de trabalho deve fazer remotamente. Vamos pegar lá do exercício descritivo da atividade em teletrabalho. Lá no descritivo da atividade em teletrabalho, nós vamos passar aqui rapidinho só para a gente relembrar o que esse posto de trabalho faz e o que ele faria em teletrabalho, ok? Para a gente ter uma ideia se a gente consegue responder as 4 perguntas das características típicas de exercer em teletrabalho. Então vamos lá. O que ele tem que fazer? Analisar o processo de pedido e solicitação de curso, fazer orçamento com 3 empresas no mercado, registrar os orçamentos no processo, instruir o processo com documentação para subsidiar a tomada de decisão pela administração, reservar sala de treinamento para os dias propostos, acompanhar a decisão sobre a empresa contratada, dar um retorno para as empresas que não foram contratadas, dar um retorno para a empresa que foi contratada para conhecimento, solicitar dessa empresa que foi contratada um checklist de documentação, acompanhar o retorno dessa documentação e solicitar alguns ajustes se for necessário, anotar informações do curso no quadro de eventos da unidade, providenciar a confirmação do curso com a empresa contratada, fazer a divulgação do evento na intranet, por e-mail, murais, solicitar logística no dia do evento, café, água, ar-condicionado, providenciar os materiais que serão utilizados no curso, como passador de slide, blocos de anotação, canetas, impressão de materiais didáticos, fazer manutenção na lista de inscrição, confirmar a inscrição para os participantes por e-mail, levar a lista de inscrição impressa no dia do evento, encaminhar formulário de feedback do curso no final, receber documentos e formulários de conclusão do curso pela empresa contratada, instruir o processo administrativo da contratação para pagamento e acompanhar o processo de pagamento para arquivamento. Bom, vamos fazer o seguinte. Como esse posto de trabalho tem várias atividades, vários produtos, várias ações para produzir um resultado final, que é a realização do curso bem-sucedido, vamos analisar as atividades dele, para a gente depois ter mais informações para considerar se esse posto trata-se de uma atividade típica ou não para o exercício em teletrabalho. Então, para ficar mais fácil essa análise, eu vou fazer com a ajuda de uma planilha, que eu vou colocar o descritivo da atividade. Eu vou analisando o checklist das 4 características individualmente para cada atividade, para então depois eu ter um pouco mais de clareza e facilidade de entendimento e de tomada de decisão para fazer uma análise, para saber se essa atividade eu considero ela como típica ou não tão típica assim para ser exercida em teletrabalho. Beleza? Viu só como é fácil? Pode dar um pouquinho de trabalho, mas nada impossível, não é mesmo? Olha só lembrando, eu tirei essa conclusão de que não é tão típico assim. Mas para a sua realidade, para o seu posto de trabalho, para os seus procedimentos, pode ser que sim, você considere que é típico, ok? E o que é importante? É a análise do gestor. Só o gestor, e ele é a pessoa mais habilitada e mais capacitada e mais competente para dizer se essa atividade é típica ou não tão típica assim de ser exercida em teletrabalho. Para a gente ver se ficou entendido mesmo a interpretação dessas 4 características que identificam se a atividade é típica ou não de ser exercida em teletrabalho, vale lembrar que o gestor sempre vai ser a pessoa mais qualificada para definir se a atividade é típica ou não para ser exercida em teletrabalho, mesmo porque há um certo grau de interpretação subjetiva para isso. Mas o importante é ver se captamos o conceito da coisa. Então vamos pegar um posto de trabalho e o descritivo da atividade em teletrabalho, para que marque aí, item a item, para o checklist de atividades típicas de teletrabalho. Combinado?